Todos nós já ouvimos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. E como todo mundo sabe que tem vídeo no canal, que está aqui em cima, mas poucos sabem que existem as maravilhas do mundo moderno. E tratam-se então de monumentos feitos pelos homens que destacam pela sua grandiosidade e beleza entre todos os outros monumentos. Em 2007, o mundo contava apenas com uma lista das maravilhas antigas. Porém, em 2005, uma organização suíça denominada New Open World Corporation idealizou uma revisão de caráter recreativo da lista atual e original de todos os monumentos. A lista contava com mais de 200 monumentos e foram introduzidos 77, estes e substituído por uma nova seleção e reduzindo por um grupo de arquitetos. Então, 21 com base de critérios da beleza, complexidade e técnica, valor histórico e cultural. Entre outros, a votação online foi uma das maiores já realizadas, contadas com cerca de 100 milhões de votos. E em 7 de julho de 2007, uma cerimônia no Estádio da Luz em Lisboa, Portugal, foram conhecidos então os 7 primeiros lugares dos monumentos modernos. E foi criada uma lista. Então, peraí, se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar, né, galera? O meu nome é Francine Garcia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se não são inscritos ainda, não percam tempo. Se inscrevam e deixem aquele like maravilhoso que eu tanto gosto. Bom, para começar então as 7 maravilhas do mundo moderno, a gente começa com o Coliseu em Roma. Vocês nunca ouviram falar do Coliseu? Então hoje eu vou explicar o que é o Coliseu em Roma. Bom, o Coliseu ele é uma das maiores construções do Império Romano e foi construído aproximadamente em 70 depois de Cristo. O mando do imperador Vespasiano é concluído durante o governo de seu filho Tito. Ele foi palco, então, de sangrentas batalhas entre gladiadores e animais ferozes. Se vocês estão imaginando um homenzinho lutando contra um leão, exatamente, era esse lugar onde isso acontecia. Bom, o Coliseu, então, ele foi inaugurado cerca de 8 anos após o início da sua construção. Para a inauguração, foram programadas uma série de festas e jogos que duraram 100 dias. E durante este período da inauguração, morreram cerca de 9 mil animais e 2 mil homens. É gente pra caramba. O Coliseu também é conhecido como Anfiteatro Flaviano e está localizado no centro da cidade de Roma, na Itália. Suas atividades foram encerradas em 523 depois de Cristo, mas suas ruínas ainda atraem turistas do mundo todo e impressionados pela grande história que há neste lugar. O segundo monumento é o Chichén Itzá. Bom, se vocês não conhecem esse lugar, é uma cidade arqueológica localizada na cidade de Tinú. Bom, na província mexicana de Yucatán. Opa, eu acho que eu já ouvi falar desse lugar aqui no canal da Fran. Bom, ela é considerada a capital da civilização maia. E se vocês não conhecem a civilização maia, o card está aqui em cima. Bom, essa cidade foi construída entre 250 depois de Cristo a 900 anos depois de Cristo. A pirâmide de Kukulcán, ou El Castillo, é o ponto mais conhecido do local e o vestígio arqueológico mais importante da civilização maia, juntamente com o templo de Chadimú, a placa das 1000 colunas e o campo de jogos dos prisioneiros. Então isso tudo compõe as estruturas desta cidade maravilhosa, formando em espetacular o sítio arqueológico da cidade. Além de ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno, Chichén Itzá é considerada patrimônio cultural do México e patrimônio da humanidade, um monumento realmente histórico que temos aqui no nosso planeta. O terceiro lugar é chamado de Machu Picchu. Bom, conhecido como a cidade perdida dos Incas. Opa, Incas? O card tá aqui em cima, hein, gente? Machu Picchu é localizada no topo de uma montanha na Cordilheira dos Andes, mais de 2.400 metros acima do nível do mar. No Vale de Urubamba, atual Peru, são cerca de 33 mil hectares de vales montanhosos. Machu Picchu, ou Quichua, língua indígena, da América do Sul, significa velha montanha e hoje é considerado o principal símbolo do Império Inca neste país.
As ruínas da cidade ficam dentro do santuário histórico de Machu Picchu. Infelizmente, com a chegada dos espanhóis no século XVI, o Império Inca foi se desfazendo e Machu Picchu foi, aos poucos, sendo abandonada. Mas em 24 de julho de 1911, as ruínas dessa obra foram descobertas pelo arqueólogo inglês Hiram Bingham. Machu Picchu, porém, de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, também é desde 1983 patrimônio histórico da Unesco. Peraí, se você tá falando das 7 maravilhas do mundo moderno, tá faltando uma maravilha assim, que pelo menos nós brasileiros temos muito orgulho de ter. Sim, gente, eu estou falando do Cristo Redentor, a 4ª maravilha do mundo moderno. Mais uma das 7 maravilhas localizada na América Latina, porém a única que fica aqui no nosso solo brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, e que compõe o Parque Nacional do Tijuca. Além de fazer parte desta lista, o Cristo Redentor é um dos maiores símbolos do Brasil e o maior ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, recebendo cerca de milhões e milhões de visitantes ao ano. Este magnífico monumento foi construído em 1931 e inaugurado em 12 de outubro do mesmo ano. O Cristo Redentor mede cerca de 38 metros, sendo 8 metros de pedestal e 30 metros de estátua. Além disso, seus braços, que se estendem por cerca de 28 metros de largura e um peso total de 1.000 toneladas e 145 quilos, construído sobre o Morro do Concovado, o Cristo Redentor é a 3ª maior estátua de Cristo do mundo, do estilo Art Deco. Concebido em pedra-sabão e concreto armado, o monumento foi projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com a colaboração do escultor francês Paul Landowski e o engenheiro também francês Albert Coquet. A 5ª maravilha do mundo moderno a gente deixa para a Grande Muralha da China. Bom, com a construção com a intenção de proteger o Império Chinês, a Grande Muralha da China teve sua construção iniciada cerca de 220 anos antes de Cristo, a mando do imperador chinês Qin Shi Huang, na dinastia Qin. Com o início da província de Gansu e término do Golfo de Bonhai, tem mais de 20.000 quilômetros de comprimento e atravessa vales e montanhas ao longo de 11 províncias. Com partes que chegam a 8 metros de altura e 4 metros de largura, Bandeling é um dos trechos mais visitados em função de sua proximidade com a capital de Pequim. Além de proteger o país, tinha também o objetivo de ocupar homens desordeiros e soldados desocupados, com fim de guerra. Calcula-se que mais de 1 milhão de trabalhadores participaram de sua construção, e 300.000 destes homens que participaram morreram em decorrência das condições de trabalho. Havia uns mitos antigamente que nós poderíamos ver até a muralha da China do espaço, mas isso foi desmentido. Calma, gente, isso foi desmentido e realmente não tem como ver a muralha da China do espaço. O 6º lugar fica as ruínas de Petra. Localizado no sul da Jordânia, região do Mar Morto do Oriente Médio, as ruínas de Petra compreendem um conjunto arqueológico que conta com várias e várias construções arquitetônicas escavadas. Possivelmente fundada em 312 a.C., o termo Petra vem do grego Petros e significa pedra. As ruínas também são conhecidas como Cidade Rosa, em função da cor das rochas ali existentes. Seus estilos arquitetônicos predominantes é o helenístico e seu prédio mais conhecido como o Prédio da Câmara do Tesouro. As ruínas de Pedra foram um importante centro comercial que prosperou durante o Império Romano, o bizantino, e até ser devastada por 2 grandes tremores, na cerca de 551 d.C. Apesar da ação do tempo, as ruínas resistem e são consideradas patrimônios mundiais também da Unesco, e é um dos pontos turísticos mais visitados de todo o Oriente. O 7º lugar está Taj Mahal. Se vocês nunca ouviram falar de Taj Mahal, gente, vocês estão perdendo um grande monumento já construído pelos homens. O Taj Mahal, ele possui uma história de amor que encanta até mesmo os corações mais duros que existem aqui. Este grandioso monumento é, na verdade, um mausoléu e foi construído a mando do imperador Shah Jahan para abrigar os restos mortais de sua amada esposa, Arumat Banu Begum, conhecida como Mumtaz Mahal. Falecida durante o parto por o seu 14º filho, está localizado então esse grande monumento na cidade de Agra, no estado de Uttar, na Índia.
Erguido entre os anos de 1630 e 1652, o Taj Mahal foi construído em mármore. Nossa, gente, em mármore. Ai, isso deve ser uma coisa muito linda de se ver, gente. Branco, e sua arquitetura está repleta de pedras preciosas. Além das inscrições retiradas do Alcorão, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Taj Mahal também é classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e é um dos pontos turísticos mais representativos de toda a Índia. O imperador pretendia construir outro prédio igual ao Taj Mahal, no lado do rio Yamuna, e com pedras negras, mas acabou morrendo antes do princípio dessa construção. Essas pessoas são grandes arquiteturas, grandes monumentos criados pelos homens atualmente. Bom, não tão atual, porque tem algumas coisas que são bem mais antigas. Mas entre todas as maravilhas listadas, essas 7 foram as grandes vencedoras dos prêmios para ser as 7 maravilhas do mundo atual. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, deixar o like e mostrar para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que no meu canal está tendo um grande sorteio. Mas que sorteio é esse, Fran, que você fala em todos os vídeos? Bom, para poder presentear os meus inscritos, eu estou sorteando um headset gamer. E se vocês quiserem estar participando do sorteio, vocês têm que vir nesse vídeo aqui em cima, minha trajetória do YouTube, e deixar um comentário escrito hashtag e vir para o sorteio. Lembrando-se que eu só vou sortear esse headset quando chegar a 13 mil inscritos. Falta pouco. Eu acho que se você compartilhar esse vídeo, pode ser que venha muito mais pessoas pra cá. E quem sabe sortear antes. Lembre-se que de toda quarta e domingo eu tenho vídeo novo no canal. Então vocês têm que ficar antenados para não perder nenhuma notificação. Então é isso, galera. Um grande beijo pra vocês, meus inscritos maravilhosos. E até o próximo vídeo.